Então, para quem me acompanha aí, eu sempre venho falando a respeito do quê? Eu sempre falo a respeito de identidade, eu sempre falo a respeito de bloqueios emocionais, eu sempre falo a respeito do que as coisas que você viveu lá no passado causam na sua vida e, aos poucos, muitas pessoas vêm se libertando desses bloqueios, desses traumas. Só que na cabeça de algumas pessoas, elas parecem que são mais difíceis de compreender algumas coisas. Parece que elas levam as suas vidas como se fosse uma brincadeira, sabe? Uma brincadeira. Ou ela não compreende nada do que eu estou falando, ou realmente ela não compreende sobre a vida. Porque é muito difícil, sabe? Para algumas pessoas se libertar daquilo que está na cara delas. Depois de ter assistido tantas lives, depois de ter, às vezes, procurado compreender, mas parece que algumas pessoas têm descaso com a sua própria vida. William, como assim descaso? Você precisa prestar atenção em relação a isso. Porque às vezes você vem assistindo várias lives. Boa noite para todo mundo, viu? Boa noite. Você vem assistindo e você pode achar muitas coisas legais que você fala, olha, destravou. Destravou a minha cabeça. Só que quando destrava a sua cabeça, você precisa fazer algo em relação a essas coisas. Como, por exemplo, você não tem que ficar achando bonito as coisas que são faladas, as coisas que você ouve. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Toda vez que você vai descobrindo algo em você, você precisa fazer. Você precisa colocar em teste. Eu vou te dar um exemplo para você compreender sobre o que é que eu estou falando. Eu estou falando que eu já expliquei aqui várias vezes como é que é um bloqueio emocional. Um bloqueio emocional acontece de duas formas na sua vida. Ou pela repetição, ou por um forte impacto emocional. Isso geralmente foi lá na sua infância. Geralmente pelos seus pais, pelas pessoas que te criaram. E aí quando você chega numa certa idade, você vê que várias áreas da sua vida ela não avança. E aí você vem me acompanhando e parece que você leva a sua vida como se fosse uma brincadeira. Algumas pessoas fazem isso. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque tem algo preparado para você e parece que você não acredita nisso. Às vezes os pensamentos que você tem a seu próprio respeito, você não acredita. Eu já falei sobre isso. Deus fala que é Ele que tem os bons pensamentos a vosso respeito para que você tenha o fim que você deseja. E aí o que é que você está desejando em relação à sua pessoa? Porque às vezes você assiste uma live, você acha ela legal, você acha legal as palavras, só que na hora de colocar em prática, você trava novamente. Às vezes você escuta que eu falando 1, 2 horas sobre amor próprio, e você compreende muito bem, e você fala que achou sensacional a live, mas na hora de você demonstrar amor, não para outras pessoas, em primeiro lugar para você, você não consegue. Você deixa com que as outras pessoas te humilhem, você não se valoriza ao ponto que você deveria se valorizar. Aonde é que está todo aquele entusiasmo na hora que você está adquirindo conhecimento? Parece que a vida ela fica em um ciclo e você já se habituou. Vou te explicar uma coisa para você entender. E eu quero que você preste muita atenção para você ver se você não se encaixa nisso que eu estou te falando. Você já percebeu na sua vida que às vezes
você, se teve pais legais, você tem vontade de voltar a ser criança? Você já sentiu isso? Ou você sentiu vontade de ser criança novamente, ou você sentiu vontade que o mundo terminasse. Assim, de repente. Por que a pessoa sente isso? Sendo que você já é um adulto. Sendo que você já tem várias experiências na sua vida completamente diferentes de quando você era criança. Por que hoje em dia, se você pudesse voltar para a barriga da sua mãe, você voltaria? Ou talvez um outro tipo de pensamento, como assim, eu não sei nem por que foi que eu nasci. Quando você presta atenção nessas coisas, a seu próprio respeito, as coisas que você pensa, é quando você está cada vez ficando mais distante. William, distante do quê? Distante daquilo que você nasceu para ser. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando porque você tem que perceber esse sentimento que você sente em relação a você querer uma proteção. Quando você sente vontade de voltar para a barriga da sua mãe, é porque nesse momento você está procurando uma proteção que você não está tendo. E talvez você esteja procurando proteção em lugares errados. Quando você quer que o mundo termine, ou até mesmo quando você olha para a sua vida e você fala assim, eu não sei nem por que foi que eu nasci, é porque você está desorientado, você está desorientada. E aí você vai ficar escutando várias lives. É impressionante como algumas pessoas, elas escutam 2, 3 lives sobre algum assunto, ou sobre alguma mentoria, algum curso que eu fiz, e ela desbloqueia. E eu já falo logo para todos vocês, por exemplo, as pessoas que estão aqui na live, tem aí quase 200 pessoas. Quando você for se envolver com algo relacionado à minha pessoa, deixa eu te falar uma coisa, para você não gastar o seu dinheiro à toa. Quando você for participar de uma mentoria, comprar algum curso, fazer alguma terapia comigo, para você nem gastar o seu dinheiro. Preste muita atenção antes. Preste muita atenção realmente se você quer aquilo que você está desejando. Porque às vezes, se você estiver desanimado, se você estiver em depressão, e você quiser que a sua vida mude, eu já falei sobre isso. Eu posso ser uma ponte na sua vida, mas eu não vou resolver o problema dela. Porque esse problema é seu. Quando você tem o sentimento de que você quer voltar para a barriga da sua mãe ou que o mundo terminasse, é porque você está desnorteado em relação ao mundo. E aí você assiste uma live, você vê eu falando a respeito de bloqueios emocionais, coisas que travam o seu passado, e às vezes você não faz nada para mudar. Você volta a focar as coisas da sua vida como se fossem prioridade o trabalho. William, mas o trabalho é prioridade, porque sem o trabalho eu não consigo viver. Algumas pessoas já não estão nem vivendo. Elas não estão nem vivendo mais por causa do trabalho. Algumas pessoas, elas não conseguem mais viver por causa daquilo que elas chamam amor. Aquilo que elas colocaram na cabeça dela como sendo o amor. Elas não trabalham elas não vivem por causa do amor, elas não vivem por causa do trabalho,
elas não vivem por causa dos relacionamentos, elas não vivem mais por causa dos seus sonhos, porque elas já perceberam que está muito difícil de conseguir. E eu te pergunto, vem cá, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Me responda um negócio desse. Porque se todos os dias na sua cabeça são como se fossem os mesmos dias e você não consegue ver brilho no dia, nas coisas que você olha, você precisa separar aquilo que está dentro de você daquilo que está fora de você. Você tem que colocar em ação as coisas que você aprende para poder vir algum tipo de resultado, porque senão não vai vir. É interessante porque a maioria das pessoas elas não querem mudar, elas não querem mudança. Elas só dizem que querem. E dizer, qualquer pessoa diz. Qualquer pessoa diz que ama a Deus. Qualquer pessoa diz. E isso não muda nada na sua vida. Dizer. Não muda nada. Às vezes você fala que quer mudança. Eu vejo às vezes quando eu abro grupo aí para fazer mentorias. A pessoa está desesperada para solucionar um problema. E no dia da live, ela não aparece. Ou quando não, começa a se falar uma coisa e ela sai da live. E aí você fala assim, William, mas tem algumas pessoas que são assim, mas eu não sou assim. Mas deixa eu te falar. Por acaso você já teve a vontade de emagrecer e você não emagrece? Você já teve vontade de começar a fazer academia na segunda-feira, mas você não começa? O que é isso? É como se você mesmo estivesse todo o tempo puxando o freio de mão da sua vida. As decisões que você toma, é você mesmo que puxa o freio de mão. Por quê? A maioria das pessoas, elas só dizem que querem. Mas você querer não vai mudar nada. Você tem que compreender que as coisas elas começam a funcionar, elas começam a se desenvolver. Isso é que nem a nossa vida, ela é que nem um carro. Ela é que nem um carro. Se você não colocar gasolina, ele não anda. Se você não acelerar, ele não anda. Agora, o mais interessante disso tudo é que se você entrar dentro de um carro e você não souber para onde você vai, você não chega a lugar nenhum. Porque antes de você entrar dentro do carro, você já tem que saber o seu destino. Você tem que saber que você tem que pisar na embreagem, você tem que saber que você tem que mudar a marcha. Não, eu vou decidir fazer isso tudo na hora que eu entrar dentro do carro. O que vai fazer com isso? É a mesma coisa que algumas pessoas fazem com as suas vidas. Elas querem que as coisas se resolvam, elas querem chegar em um lugar, mas nem elas mesmas sabem onde é que elas querem chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa pensar melhor sobre a sua vida. Algumas pessoas, elas não conseguem mais ter alegrias na sua vida. E eu vou te falar uma coisa. A vida que você, o fim que você está esperando, que você está colocando na sua mente, é o fim que você vai ter. A vida que você deseja viver, em primeiro lugar, ela tem que acontecer dentro de você. Vou te explicar.
sobre isso. Eu já te falei que a maior parte das pessoas, elas vivem em um processo de automatização. Elas são completamente robóticas. Já te falei sobre isso várias vezes. As pessoas, elas são robóticas. A reação delas, a forma com que elas falam, a forma com que elas decidem, completamente robóticas. Inclusive, alguns cientistas falam que o ser humano não tem livre arbítrio. Já falei sobre isso. Porque ele não decide nada. Ele pensa que decide. E por que você pensa que decide? Porque você, por um instante, você diz que está pensando. Mas as suas decisões são referentes ao passado que você viveu. Você precisa compreender isso daí. Vou te dar um exemplo. Tem coisas na nossa vida que você vai decidindo fazer e você não sabe que você está decidindo. Por exemplo, às vezes você não consegue trabalhar em um certo lugar porque você não consegue se adaptar a pessoas. Você tem problema nos relacionamentos, você tem problemas nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos de trabalho. E aí você vai falar assim: eu nasci assim. Esse é o meu jeito. Você precisa colocar em prática aquilo que você aprende aqui comigo. Você não nasceu desse jeito. Aos poucos você foi se tornando essa pessoa que você é hoje. E quando você olha para você, você percebe que tem várias coisas em você que prejudicam a sua vida. E você não consegue encontrar felicidade. Às vezes você não consegue nem ter alegria na sua vida. Você precisa compreender que se você não consegue se relacionar com pessoas, é porque tem algo na sua vida, porque uma das coisas que as pessoas mais têm que fazer nas suas vidas é se relacionar com pessoas. A coisa que Deus mais gosta no mundo é relacionamento. Relacionamento com pessoas, relacionamento com Ele. E aí, às vezes, você não consegue se relacionar. Quando você vai olhar os bloqueios da sua vida, você vai identificar que esses relacionamentos de hoje em dia têm tudo a ver com aquilo que você viveu. Exemplo simples para você entender, uma coisa que bloqueia. Às vezes as pessoas falam assim: William, mas como é que é esse negócio de bloqueio? É uma trava que é colocada no seu cérebro e isso, por exemplo, em uma criança, demora 5 segundos para uma criança ser bloqueada. E para um adulto ele pensa que não foi nada, mas a semente do bloqueio já foi colocado na criança. Eu vou te explicar. Você vai ver que tem várias pessoas que têm muitas dificuldades em conversar com outras pessoas quando elas chegam em certos locais. E isso vai te atrapalhar demais na sua vida. Demais. E aí você pensa que você é desse jeito. A causa de todo o problema, vou te dar um exemplo. Às vezes pode ter sido seu pai, sua mãe, quando eles estavam conversando e você chegava perto e eles falavam: não se meta em conversa de adulto. Não se meta. Psst. Cala a boca, isso é coisa de adulto. Aí você ia falar: psst, cala a sua boca. Aparentemente, para uma pessoa que diz que está educando, isso daí é normal. Ela não compreende. Ela não compreende com que a forma com que ela falou travou a cabeça daquela pessoa. William, mas olha, tem coisas que as pessoas falam assim a respeito de bloqueios, e meu pai me bateu,
gritava comigo, as pessoas que me criaram faziam isso comigo, e hoje em dia eu estou aqui vivo, são, sadio. Então, né, as coisas ruins que você passou, as outras pessoas, se você superou, muitas não conseguem superar. Você pode ver que todas as vezes quando eu falo algo aqui, eu falo a maioria. Se você superou todos esses tratamentos que você viveu na sua vida e você está 100%, está ótimo. Só tome cuidado para você não refletir as coisas que você viveu nos seus filhos ou nas outras pessoas ao seu redor. Porque geralmente é assim. A pessoa que foi traumatizada no passado, ela pensa que está tudo bem. Só que o reflexo é com as pessoas ao seu redor. Ela não percebe a grosseria, ela não percebe que ela está passando dos limites. Mas se está tudo bem com você, beleza, você é uma exceção, parabéns para você. A maioria trava. Isso é só um exemplo que eu te falei a respeito de quando a pessoa pega e fala desse jeito para você. É a mesma coisa quando alguém fala, alguém adulto que te cria fala para você que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas estranhas. Não está errado. Só que quando você vai sempre ouvindo que você não pode falar com pessoas estranhas, é uma orientação que seu pai, sua mãe, quem te criou, passou para você. Só que isso foi repetido tantas vezes de uma forma que na cabeça deles era de cuidado e de amor, que na cabeça da criança ela não falava com ninguém mais. E isso, quando ela cresce, ela fica uma pessoa reprimida. Ela fica uma pessoa reprimida. Porque o passado tem total influência naquilo que ela vive hoje. E aí, se ela não compreende isso, ela vai pensar e vai falar o seguinte: eu sou assim. E se você assume que você é assim, você vai perceber que quando uma coisa é, não tem como mudar, porque ela é. E é por isso que eu falo, você não é assim. Isso não faz parte da sua essência. Aquilo que é, é. Não tem como você mudar aquilo que é. E tem como você mudar isso. Tem como você tirar esses bloqueios que foram colocados na sua cabeça. Esses medos que você tem, que às vezes é um medo de simplesmente de viver. Algumas pessoas, elas têm uma vida completamente ruim, de tristeza, mas elas não mudam por medo. Eu te pergunto, medo do quê? Você não percebe que a vida aqui na Terra, daqui uns dias, acaba? É assim, ó, é um sopro. E aí você não fez as coisas que você deveria ter feito por medo. Por medo. Às vezes você tem vontade e você planeja ganhar mais na sua vida. Você planeja que você vai mudar o ambiente da sua casa. E na hora de colocar isso em ação, as coisas parecem tão difíceis. Mas você nem tentou. William, eu tento várias coisas, para de tentar. Para de tentar e fala assim para você mesmo que agora as coisas vão acontecer. Quem tenta não consegue. Às vezes você coloca tantas coisas na sua cabeça a respeito de tentar. Eu vou tentar mais uma vez fazer academia. Eu vou tentar mais uma vez emagrecer na minha vida. Para de tentar. Para de tentar. Para de tentar melhorar as condições de ganho da sua família e fala assim: agora eu vou fazer, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer. Para de tentar. É quando você olha para a sua própria vida e às vezes você não valoriza a única vida que você tem aqui na Terra.
E aí você fica com tanto medo de fazer as coisas que você precisa fazer. Às vezes você precisa mudar de cidade para algo novo. Não vai. Tem um namorado que te maltrata? Não troca. Por quê? Por medo. Mas se já está ruim, você vai arrumar coisa pior ainda? Onde é que está a sua sabedoria para você compreender que tem uma diferença de pessoas para pessoas? E se você analisar, se você usar sabedoria, você vai achar uma pessoa com o mesmo propósito seu. Isso aí já é uma dica para você, viu? As pessoas, elas se relacionam, quando elas começam a se relacionar e elas até se casam, primeira coisa que você tem que compreender, qual é o propósito daquela pessoa? Qual é o propósito daquela pessoa? Não, ela não tem propósito nenhum, a gente só está se esquentando aqui, a gente está se amassando e o negócio está bom. E está tão bom que agora a gente não vai parar mais de se amassar e a gente vai até casar. Tá bom, tá bom. Faz o que você quiser da sua vida. A vida é sua. Mas saiba de uma coisa. Se você não souber o propósito da outra pessoa, você está perdida. Você está perdido. Porque são dois pensamentos separados. É por isso que você vai ver falar aí que quando as pessoas casam, elas vivem uma união. Não é assim? Você vai no cartório, o que está escrito lá? União estável. Se você vive uma união, você já está separada. Desde o dia que vocês decidiram ficar juntos. Se vocês vivem uma união. Porque a única coisa que faz você não se separar de uma pessoa é a unidade. E quem dá essa unidade é Deus. É quando os dois pensamentos estão ligados a uma só fonte. Aí você não é mais unido com a outra pessoa. Você se transforma em uma unidade. Unidade é uma coisa só. A união não. A união, quanto mais junto, na hora que tem um problema, ela se dispersa. Isso é física. União gera dispersão. É física. Quanto mais unido, quando qualquer problema que dê, quando isso se rompe, mais longe vai. É física. União gera dispersão. A única coisa que não gera dispersão é a unidade, porque não tem mais como você separar aquilo que é um. William, como é que eu sei a respeito dessa unidade? É quando você vai conhecer uma pessoa e você começa a saber quais são os propósitos dela. Quando você vai procurar um trabalho para a sua vida, ou quando você deseja fazer algo que não é relacionado a você ter uma carteira assinada, mas qual é o propósito de você estar fazendo isso na sua vida? É só por dinheiro? Quando você começa a se relacionar com alguma pessoa, é por interesse? É por dinheiro? Por que foi? Qual é o teu propósito? Quando você não percebe essas coisas, quando você não percebe por que é que as pessoas se aproximam de você, você vai perceber que você vai sempre estar se metendo em enrascadas. Porque você sempre vai ser uma pessoa superficial. Não consegue ver nada além daquilo que os seus olhos mostram. Nada. Você só acredita naquilo que você vê. Você só quer viver aquilo que você sente. William, eu sou de momento e a gente tem que viver adoidadamente. Viva! Quem quer viver adoidadamente, você vai ter resultados imediatos. Parabéns! Parabéns para você. Você vai realizar
repentinamente os desejos do seu cérebro, que são químicas. Agora, no decorrer da sua vida, você também vai ter as mesmas consequências dessas atitudes que você teve para ter esses resultados rápidos. Quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, faça com um propósito. Se una a pessoas que tenham o mesmo propósito seu. Agora tem um grande problema nisso tudo. William, qual é o meu propósito? Então, você pode perceber que se você não tiver um propósito na sua vida, você não sabe por que é que você acorda todos os dias. Aí você fala, não, William, eu tenho um propósito. Meu propósito é meu filho. Propósito? Isso é seu filho? Você ter um filho e você cuidar dele, isso é um propósito? Se você colocou isso na sua vida como um propósito, sabe o que vai acontecer se você for mãe? Na maioria das vezes você vai acabar virando uma mãe narcisista. Na maioria das vezes. Porque você mudou o seu foco, você confunde as coisas. Você não arrumou um propósito para a sua vida. Você colocou um filho no mundo e esse filho foi mandado por Deus e ele não é seu. Ele não é seu, você é um instrumento para ele ter nascido. O que acontece é que às vezes, como você é uma pessoa que talvez seja carente, talvez que não tome decisões na sua vida, talvez que você seja uma pessoa que você não acredite mais em você, aí você começa a achar que o seu propósito de vida é cuidar dos seus filhos. Quando você olha para o seu filho já tem 40, 50 anos e você está dando comidinha na boca dele. Aí você fala, mas eu sou mãe, né? Então, né? Quando é que você vai criar um homem? Quando é que você pensou em criar um homem? Aí você vai olhar para você e vai ver que você deveria ter feito coisas na sua vida que você não fez. Eu estou te falando isso tudo, não sei se isso se encaixa na sua vida. Não sei se isso se encaixa na sua vida, mas o que eu quero te falar é que você tem que prestar atenção à vida que você está levando, as pessoas com quem você está convivendo. O tempo está passando e o que é que você está fazendo em relação à sua vida e em relação à vida das pessoas que você diz que ama. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se você vem me acompanhando e você vem compreendendo que os bloqueios que você carrega têm total relação com o seu propósito de vida, eu vou repetir devagarzinho se você está aqui pela primeira vez. Isso é uma chave que eu estou te dando, viu? Vamos lá, vou repetir devagarzinho para você entender. O propósito da sua vida, o propósito que você não está achando, ele tem relação com os seus traumas, com os seus bloqueios. Você consegue compreender isso? Você só vai conseguir encontrar essa razão que você tem de acordar todos os dias quando você começar a se libertar das coisas que mais te ferem, mais te machucam. Aí você vai compreender que quem te machucou e você pensa certas coisas na sua vida tem relação com pessoas. Se você pensa e você sente tristeza hoje em dia por algum motivo e você gostaria de voltar para a barriga da sua mãe, se você gostaria que o mundo terminasse, você pode procurar que essas coisas têm relações com pessoas. Alguma pessoa mexeu e fez alguma ferida em você. Você tem que levar isso muito a sério na sua vida.
Porque a forma com que você olha o mundo hoje em dia, você pode pensar que você é assim. Eu já te falei. As pessoas elas vão construindo mundos na sua mente que não tem nada a ver com elas. Não tem nada a ver com elas. São histórias contadas por outras pessoas. Pessoas contaram histórias para você sobre violência, sobre falta de amor. Às vezes você foi molestada na sua vida e hoje em dia você não consegue se relacionar. Você não confia em ninguém. William, por que eu tenho essa desconfiança das pessoas? É porque lá no passado a pessoa a pessoa que você confiava, a pessoa que deveria te proteger não te protegeu, foi ela que te molestou. Você perde a confiança porque o seu cérebro não consegue compreender a palavra confiança. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Como é que você faz uma realidade na cabeça de uma pessoa? Já que eu falei a respeito de confiança. Um pai com um filho de 4 anos, o filho em cima de um muro, e o pai fala para ele: pode se jogar daí que eu vou te segurar. Pode se joga que eu vou te segurar. Na hora que o menino se jogou, ele tirou o corpo fora e deixou o menino cair no chão. O pai olha para o filho e diz o seguinte: para você nunca mais aprender a confiar em homem nenhum. O que aconteceu nesse exato momento nessa criança com a idade de 4 anos de idade? Bloqueio emocional. Ela dificilmente vai confiar em alguém na vida dela. Essa pessoa vai ter problema nos relacionamentos dela. Ela vai ter problema com homem, ela vai ter problema com mulher, ela vai ter problema nos negócios, porque ela não vai confiar mais em ninguém na vida dela. Por uma simples palavra que um pai falou. Que foi isso, William? Foi uma realidade. Foi uma mentira que foi colocada na cabeça daquela criança naquele exato momento. Esse exemplo que eu estou te falando aqui aconteceu na sua vida. William, você não me conhece. Eu vou repetir. Aconteceu na sua vida. Por que eu sei que aconteceu na sua vida? Porque acontece na vida de todas as pessoas de formas diferentes. Mas acontecem. Mas acontecem. É quando você começa a olhar para você mesmo e fala: por que eu não me levanto da cama? Por que eu vivo depressiva? Por que eu vivo ansiosa? Por que as coisas que eu tenho vontade de fazer eu não faço? E quando eu começo a fazer, eu paro. Por que eu fico todo o tempo dependendo de um amor, de um abraço, de um filho? Ou de pessoas que às vezes falaram que ia me dar amor e aí me fazem sofrer? Por que eu fico todo o tempo dependendo disso? Por que eu tenho projetos na minha vida e quando aparece uma pessoa para mim, para me relacionar, se ela me engana, isso destrói a minha vida? Por que eu sou assim? Aí eu te digo, você não é assim. Você simplesmente se tornou assim por causa da sua carência. Por causa desse vazio que você tem dentro de você. O que é isso? Tudo isso que eu venho te falando é um conjunto de coisas que você precisa compreender e não somente compreender. Você precisa destravar isso da sua cabeça. Porque quando você vai acreditando nas mentiras que as pessoas vão falando para você, você perde a sua essência. Você perde a tua identidade. E aí você passa a acreditar na identidade que as pessoas vão falando para você. Você pode perceber que as pessoas hoje em dia, o que é falado para elas? Você pode ser aquilo que você quiser. E é por isso que tem pessoas que acreditam ser gato,
leão, tem pessoas que tiram o próprio nariz porque acreditam ser sei lá o que. É um direito que elas têm? É. E o que é isso? É falta de identidade. É falta de identidade. Você pode ser o que quer, você é livre. Quando uma pessoa fala isso para outra, tem duas escravas nessas histórias aí. Duas pessoas que são escravas. Aqui falou e aqui ouviu. E nenhuma das duas sabe que são escravas. Porque você não pode ser aquilo que você quer. Você só pode ser aquilo que você é. Compreende? Compreendeu? Como assim, William? Aquilo que eu sou? Aquilo que você é antes de você ter nascido nesse mundo. Antes de você ter nascido, a sua alma já existia e foi um sopro de Deus, vivia com Deus. Você já era antes de ser. Agora, quando você nasce nesse corpo, você não se compreende por causa dos seus bloqueios emocionais. Aparece uma pessoa na sua vida e fala: sabe por que você é triste? É porque você não é quem você gostaria de ser. E aí você vai procurar ser aquilo que você não é. E acontece algo terrível na vida dessas pessoas. É um sofrimento que elas não conseguem se libertar. Porque elas estão em busca de algo que elas não são. Não é muito complicado, nada disso. Não tem nada de complicado nessa história. É bem simples. William, quem é que eu sou? Deus falou. Por exemplo, se Deus falou, façamos o homem, depois ele fez a mulher. Não tem como você ser aquilo que Deus não é. Como, por exemplo, quando você pega e você quer ser um pássaro. Não tem como, você pode criar asas, e tem pessoas que fazem isso. Elas fazem coisas nos seus corpos e você pode fazer aquilo que você quiser. Mas você só pode ser aquilo que Deus é. E se ele falou, façamos o homem, ele fez o homem. Depois ele pegou e fez a mulher. Não tem outra coisa a não ser o homem e a mulher. As outras coisas são as coisas que foram criadas no quinto dia. E aí tem os pássaros do céu, os peixes do mar, tem as outras coisas que não são você. O que é isso, William? É quando você não compreende a sua identidade e você fica acreditando em mentiras que pessoas colocaram. William, mas não chegaram a nem falar isso comigo. Então, não precisa falar. Às vezes, uma atitude de quando você era criança, isso fez o quê? Danificou a sua mente, corrompeu a sua mente. E você foi se transformando naquilo que você foi deixando. Como assim deixando? Naquilo que pessoas foram te induzindo, naquilo que pessoas foram falando. E hoje em dia você acredita ser isso que você é. Só que você vê que você não consegue encontrar a felicidade. Porque quando você não é aquilo que você nasceu para ser, você vai estar todo o tempo com um vazio dentro de você, sempre com uma angústia. E por mais que as pessoas falem para você, você pode ser aquilo que você quiser, você vai viver em uma busca incessante, como se você estivesse todo o tempo correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Gente, eu tinha tanta coisa para eu poder falar aqui, mas eu vou começar a mentoria aí em 5 minutos, tá bom? Eu quero continuar esse assunto amanhã com vocês. Você que está aqui pela primeira vez, nós temos lives todos os dias aqui, às 20 horas. Eu quero te falar, só para eu terminar esse assunto que eu estou te falando, preste atenção em relação à sua vida. Quando você ouve uma live, quando algo roda assim, olha, roda uma chave na sua cabeça, você não se tornou melhor por isso.
Você não evoluiu em nada. Você simplesmente só está retornando a ser aquilo que um dia você já foi, antes de nascer nessa terra. Como assim, William? Perfeito. Perfeita. Eu já fui perfeito, William? Já foi. Quando você estava com Deus. Antes dele fazer assim, ó, no útero da sua mãe. Você pode perceber que os desejos que você sente, eu já te falei isso, é como se fosse uma briga entre o corpo e a alma. Porque o teu corpo, o teu cérebro quer uma coisa e a tua alma quer outro completamente diferente. E o pior é que você, na maioria das vezes, escuta o teu cérebro, escuta o seu corpo. E você vai ter problema. É quando você não tem decisão de saber o quê? Que você não é livre. Porque se você fosse livre, você saberia que por mais que te doa, às vezes, uma decisão que você tem que tomar, você toma, porque você é livre. E um livre não aceita condições. Não aceita condições. As condições, ela faz parte aqui, olha, do seu cérebro. É quando você olha para a sua vida e fala assim, olha, bem, se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer aquilo. O que é isso, William? É condições. Condições. Faz parte do seu cérebro. As decisões fazem parte da sua alma. E você tem que tomar uma decisão na sua vida. A depressão, a ansiedade, todas essas coisas que talvez nesse momento você não consiga encontrar felicidade. Talvez nesse momento você esteja passando por um momento difícil na sua vida e você não consegue se olhar da forma que realmente você deveria se olhar. E aí você se perde no caminho. É por isso que eu falo, quando você vai compreendendo, você vai destravando a sua mente e você vai tirando essas coisas de dentro de você. E aí você olha assim para você mesmo e fala, eu estou melhorando. Não, você não está melhorando. Você só está voltando a ser aquilo que você deveria ser desde o início. Você não está se tornando melhor. Você não se torna melhor quando você estuda. Você não se torna melhor quando você vai para a igreja. Você não se torna melhor quando você escuta uma live. Você simplesmente destrava. Você só destrava a sua mente. E aí você faz o quê? Você volta a ser aquilo que você deveria ter sido desde o início. Assim como todas as pessoas nesse planeta deveriam ser desde o início. Mas elas não conseguem porque elas já nascem com a mente danificada. É quando você vai voltando para se encontrar com você mesmo. Você vai voltando a ser aquilo que Deus falou que você é. É isso que eu estou te falando. Quando você nasce, tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida vai te modificando a cada dia. E conforme você vai... O que é isso, William? É um processo de construção. A maior parte das coisas que foram colocadas na sua mente são mentiras que você foi construindo, que foram construindo na sua mente. Conforme você vai adquirindo sabedoria, você vai destravando. Rodou uma chave, tirou. Rodou outra chave, tirou. Medo, sai fora. Ansiedade, sai fora. Medo de falar com as pessoas, rodou uma chave. Autoimagem, bloqueio de autoimagem. Necessidade de aprovação, eu preciso que as pessoas fiquem todo o tempo me elogiando para eu poder ser feliz. Não preciso mais disso, destravou. Agora eu consigo me olhar da forma que realmente eu tenho que me olhar. Não preciso mais de elogios de pessoas e também não preciso mais de críticas, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Destravou a minha mente. Eu não tenho medo de gravar vídeos, eu não tenho medo de falar com pessoas.
O que é isso, William? Você só foi destravando. Você só está voltando à sua naturalidade. De um jeito que você sempre foi. Sua naturalidade. O que você precisa fazer quando você encontra a sua naturalidade? Você só precisa deixar o rio fluir. Aquilo que tem dentro de você. Você vai perceber que as palavras dentro de você, quando você tem vontade, às vezes você tem vontade de fazer palestras por aí, mas você não fala, porque você tem medo, porque você pensa nos julgamentos que as pessoas vão fazer da sua pessoa. Quando você destrava isso, você só volta a ser aquilo que você é desde o início. Como assim, William? A sua alma não é tímida. A sua alma não tem medo de nada. Você percebe que esses medos são medos do seu cérebro. Uma mentira que foi colocada, que foi instalada na sua mente. Uma programação. É só você mudar a programação. Gente, eu tenho mentoria em 1 minuto aí para começar. Só vou dar um recado aqui. Adquirir aí o método, o curso a respeito de desbloqueios emocionais. Aproveita que quem está aqui na live, ele ainda está por R$ 97. São 13 horas de conteúdo, tá bom? Para você destravar a sua cabeça aí, onde eu falo dos principais bloqueios que uma pessoa tem. É só você clicar, para quem está no Instagram, é só clicar aí no link da bio, que você vai ter acesso aí, inclusive a outros cursos lá também, tá bom? É só você clicar aí no link da bio, aqui, olha, que você vai ver aí. São 13 horas de conteúdo falando sobre bloqueios de paternidade, bloqueio de rejeição, bloqueio de escassez. Às vezes você não consegue ter dinheiro na sua vida e você pensa que você precisa trabalhar mais. Não, você precisa resolver os seus bloqueios. Dinheiro não tem nada a ver com papel, não tem nada a ver com moeda. Dinheiro é uma energia. E você precisa compreender sobre isso. Dinheiro, para você ter dinheiro na sua vida, isso é emocional. Tem pessoas que não têm, elas pensam que quanto mais elas trabalharem, mais elas vão ter dinheiro. E aí elas trabalham de dia à noite, elas praticamente não dormem, não têm tempo com a família. E aí chega um momento na vida dela que ela pergunta assim, eu vivo para quê? Para que eu estou vivendo? É só para trabalhar? É porque você não compreende sobre o dinheiro. Bloqueio de escassez. Também está aí no curso, tá bom? E você vai receber de bônus também mais 2 horas de conteúdo falando sobre inteligência emocional. Vou te falar o seguinte, já falei, viu? Esse curso aí eu vendo na internet por R$ 497. Ele está aqui por R$ 97. Todas as pessoas que me acompanham aqui, tudo que eu faço relacionado à internet, eu ofereço aqui para as pessoas com valor assim quase simbólico, tá bom? É aqui, olha, nesse link aqui. Bem aqui. Ou pode ser no link da bio também. Se você não encontrar, manda uma mensagem pelo Instagram, manda uma mensagem pelo TikTok, pelo YouTube aí, que vai ser mandado para você, tá bom? Vamos lá. Pessoal da mentoria, vamos lá para a mentoria que nós vamos começar agora os códigos da sabedoria. E hoje é a nossa 5ª aula, né? Aliás, a nossa 6ª aula hoje falando somente sobre sabedoria. Sabedoria para quê? Para você saber quais as melhores atitudes que você tem que tomar na sua vida. Se você não tem sabedoria, você vai ter vários problemas na sua vida, porque você não sabe qual o caminho que você tem, quais as decisões que você tem que tomar. Então, as pessoas que estão comigo lá na mentoria, os códigos da sabedoria, hoje é o 6º código. Tchau para vocês que estão no Instagram aí, até amanhã, às 20 horas. Tchau, tchau. Para vocês que estão aqui no TikTok, até logo e até amanhã às 20 horas aqui, tá bom? Para você que gostou, está aqui pela primeira vez, vá lá no YouTube que tem um monte de vídeos lá para você assistir. Tchau, tchau. Até amanhã. Inter.